Sejam bem-vindos a um novo vídeo daqui do USA Eleições. Hoje eu vou falar de um assunto que está sendo muito comentado recentemente, que é quem será a vice de Joe Biden. Bom, um dos motivos de eu já estar postando esse vídeo hoje é porque o anúncio da candidata a vice pelo Partido Democrata pode acontecer a qualquer momento, já que o Biden disse alguns meses atrás que a escolha seria por volta de 1º de agosto, ou seja, essa semana. Então, como eu quero obviamente postar esse vídeo antes da escolha, já estou fazendo ele hoje. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quem são as principais pessoas cotadas para esse posto na chapa, com um pequeno resumo da história delas. Inclusive eu estou falando no feminino porque já nas primárias o Biden confirmou que sua vice seria uma mulher. Isso porque os eleitores do Partido Democrata estavam um pouco receosos em nomear um homem idoso, branco, como a maioria dos presidentes dos Estados Unidos. Isso porque nas últimas eleições eles nomearam o primeiro presidente negro e além disso era jovem, a primeira mulher, e agora eles voltariam para essa de homem, idoso, branco. Então, eles queriam manter um pouco essa diversidade. Isso fez com que ele já anunciasse lá nas primárias que escolheria uma mulher como vice. E antes de irmos para os nomes, é preciso entender rapidinho quais provavelmente são os pontos que estão sendo levados em consideração nessa escolha. O primeiro ponto que vai ser levado em consideração será o estado natal dessa vice. Como eu já disse no vídeo explicando como é que funcionam as eleições dos Estados Unidos, o importante nas eleições é ganhar nos estados chaves, isto é, os estados indecisos, que não é certeza qual candidato vai vencer. Por isso, se a vice for de algum desses estados ou de alguma região do tipo, vai ter uma vantagem. O segundo ponto é em relação ao turnout e o apoio da população afro-americana. Eu vou colocar esses pontos juntos porque eles se interligam. Recentemente, todos os protestos do Black Lives Matter e tal aumentou muito a pressão para uma vice negra. Isso porque o Partido Democrata tem o apoio de cerca de 90% da população negra. Mas como o voto não é obrigatório, não é certeza que essas pessoas vão às urnas votar. E o termo turnout significa isso, comparecimento às urnas. Então escolher uma vice negra que engaje esse eleitorado pode ser crucial. Além disso, seria bem representativo da diversidade do Partido Democrata. Os outros dois pontos são mais ligados a questões de governo, que é a idade e a experiência. Idade pode ter um papel muito importante, pois Biden já tem 77 anos e provavelmente, se eleito, não vai concorrer à reeleição em 2024. Então sua vice pode ser a candidata em 2024 direto e, se eleita, indo à reeleição em 2028 e ficando no cargo até 2032. Portanto, essa escolha dessa semana pode fazer a diferença na próxima década dos Estados Unidos. Inclusive, sobre o que eu estava falando de pressão para escolher uma vice negra, no mês passado, uma das mulheres mais cotadas para ser vice do Biden, a senadora Amy Klobuchar, que também concorreu à presidência dos Estados Unidos nesse ano, se retirou do processo de escolha da vice e disse que Biden deveria escolher uma mulher negra. Bom, vamos começar a lista então. Vou escolher 9 nomes aqui, principais, e fazer um bônus depois no final. Em nono lugar está a ex-deputada estadual de Geórgia, Stacey Abrams. Abrams foi conhecida nacionalmente nas eleições de 2018, ao quase ganhar a eleição para governadora de Geórgia, um estado do sul tradicionalmente republicano. A então candidata perdeu a eleição por menos de 2%. Se eleita, seria a primeira governadora negra na história dos Estados Unidos, de qualquer estado. Alguns dias após a eleição, acusaram o governador republicano de dificultar o voto à população negra, e Abrams se tornou, desde então, uma defensora do direito ao voto e uma estrela em ascensão do Partido Democrata. Se escolhida como vice, ela energizaria o eleitorado negro e ajudaria a mover o estado de Geórgia mais próximo do Partido Democrata. Em oitavo lugar, Val Demings. Demings é deputada federal pela Flórida desde 2017 e ganhou destaque ao ser uma das relatoras do processo de impeachment de Donald Trump. Conta também com uma vantagem de ser de um importantíssimo swing state, o que pode ajudar Biden a vencer no estado e seus 29 delegados. Mas, por outro lado, é apenas deputada, nunca ganhou uma eleição estadual na Flórida inteira. Mas, de qualquer forma, já ajudaria os democratas no estado. Então ela ajudaria na Flórida, ajudaria com o eleitorado afro-americano, mas talvez sua desvantagem possa ser por ainda ser, de certa forma, um pouco inexperiente para o cargo de vice-presidente e por não ser conhecida nacionalmente. Em sétimo lugar está a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Se você lembra do primeiro vídeo daqui do canal, você lembra que Michigan é um dos mais importantes swing states. Trump venceu no estado em 2016 por uma margem de 0,3%. A governadora do estado tornaria muito mais fácil a vitória de Biden lá.
e ajudaria muito nos outros estados da região do meio-oeste, como o importantíssimo Wisconsin, que é vizinho de Michigan. No entanto, Whitmer traz consigo algumas desvantagens. Não anima o eleitorado negro e não possui um nome conhecido fora da sua região. E além disso, assumiu como governador em 2019. Não tem tanta experiência para ir direto à Casa Branca. Mas, por outro lado, é muito jovem e pode ser uma boa estratégia apostar em caras novas para o partido. Em sexto lugar, uma mulher bem conhecida, Elizabeth Warren, a senadora por Massachusetts. Warren concorreu nas primárias presidenciais desse ano e terminou em terceiro lugar, atrás só do Biden e do Bernie Sanders. A candidata não ajuda com o eleitorado negro, não ajuda com o eleitorado latino e não ajuda no meio-oeste. Então por que ela está sendo cotada para o cargo? Warren representa a ala mais progressista do Partido Democrata. Pode-se dizer que a ala mais à esquerda. E esse grupo democrata foi o que votou para a própria Warren, ou principalmente para o Bernie Sanders, na primária. Muitos dos eleitores de Sanders disseram que não irão apoiar Biden nas eleições gerais, com o argumento de que entre ele e Trump não há diferença, que Biden é centrista demais. Então a função dela na chapa seria engajar esse eleitorado mais jovem, na maioria, e trazê-los de volta para o Partido Democrata. Mas além de todas as desvantagens regionais e sociais, Warren não atende à vontade do Biden, que já se pronunciou dizendo que quer alguém com uma ideologia muito parecida com a dele para o cargo. Então sua presença na chapa só aconteceria com muita pressão dos progressistas, e vale ressaltar também que ela tem atualmente 71 anos. Em quinto lugar, Keisha Lance Bottoms, também de Geórgia, como Stacey Abrams. Bottoms é prefeita de Atlanta, a maior cidade do estado, e teve muito destaque nacional nas últimas semanas devido à forma como conduziu os protestos do Black Lives Matter, e ao mesmo tempo que se posicionou a favor dos protestos, fez um discurso que viralizou pedindo para pararem de destruir a cidade, fazendo referência às pessoas que estavam ateando fogo a lojas, etc. Dizendo que quando faziam isso, estavam destruindo a nossa própria comunidade. Falou ainda sobre Martin Luther King, dizendo que não foi dessa forma que ele lutou pelos direitos civis, e além disso, em relação ao coronavírus, também ganhou destaque pelas brigas com o governador republicano do estado, aquele lá que perdeu pela Abrams por uma margem pequena. Isso porque ela tornou máscaras obrigatórias em Atlanta, e ele é contra isso e queria processar a cidade. E além desses pontos, ela foi uma das primeiras pessoas a declarar apoio à candidatura do Biden. Assim que o ex-vice-presidente anunciou, a prefeita já declarou seu apoio a ele, algo que demonstra que Biden pode confiar nela. Em quarto lugar, uma pessoa que não estava sendo cotada no começo, mas que agora está sendo bastante falada, que é Karen Bass. A deputada federal da Flórida está no cargo desde 2011 e antes serviu como presidente da Câmara dos Deputados da Califórnia. E é atualmente a presidente do Congressional Black Caucus, que é o mais importante e influente caucus dos Estados Unidos. Caucus são grupos de deputados na Câmara. O Congressional Black Caucus são dos parlamentares negros. E ela é uma das mais importantes e respeitadas deputadas do país. Então, apesar de não ter a idade a seu favor, nem o estado natal dela a seu favor, já que a Califórnia é fortemente democrata, Bass seria uma escolha perfeita se Biden está procurando alguém com muita experiência e capaz de dialogar com o legislativo uma vez no cargo. Agora vamos para o top 3. Em terceiro lugar, Susan Rice. Rice, diferente das outras mulheres dessa lista, nunca foi eleita a nenhum cargo, mas tem experiência no executivo por ter servido como representante dos Estados Unidos na ONU e, posteriormente, como conselheira de segurança nacional durante a gestão do Obama. Ela tem a seu favor o fato de já ter trabalhado com Biden antes na Casa Branca. E, recentemente, o ex-vice-presidente se pronunciou dizendo que gostaria de uma vice com experiência internacional, algo que ela se encaixa perfeitamente. Portanto, Rice está no mesmo grupo de Bass. Não ajudam muito eleitoralmente, mas uma vez no governo podem auxiliar Biden. Em segundo lugar está a senadora Tammy Duckworth. Senadora pelo estado de Illinois desde 2017, Duckworth é uma veterana do exército que lutou na guerra do Iraque como pilota de helicóptero, um cargo geralmente ocupado por homens. Mas depois que seu helicóptero foi atingido por uma granada, ela sofreu graves ferimentos e teve que amputar ambas as pernas. Tammy serviu no Departamento de Assuntos sobre Veteranos, não sei a tradução certa, no estado de Illinois e depois no mesmo departamento nacionalmente, de 2009 a 2011. Em 2012 foi eleita deputada e desde 2017 é senadora. Ela nasceu na Tailândia e ela só pode ser candidata a vice ou presidência porque seu pai era americano, senão ela não poderia. Duckworth recebeu
muita atenção nacional após uma polêmica entrevista sobre racismo nos Estados Unidos. A jornalista perguntou se ela concorda em retirar estátuas de George Washington pelo fato de ele ter sido dono de escravos. E a resposta dela foi que estaria disposta a ouvir mais sobre o assunto. O fato de ela não ter negado de cara fez com que alguns conservadores se irritassem, com destaque ao comentarista da Fox News, Tucker Carlson, que disse que Duckworth odiava os Estados Unidos. E ela respondeu com um tweet dizendo: "Será que o Tucker Carlson quer caminhar uma milha com as minhas pernas e depois me dizer se eu amo ou não a América?" Além disso, sua história de vida é muito bonita. Durante a infância ela chegou a passar fome e hoje é uma senadora. Outra coisa a se considerar é que o estado de Illinois, apesar de ser muito democrata, seu estado natal, é na região do meio oeste, o que pode ajudar eleitoralmente nesses estados vizinhos. Agora vamos para a primeira colocada, a pessoa que está sendo mais cotada para ser vice, que é a senadora pelo estado da Califórnia, Kamala Harris. Também candidata à presidência nas primárias presidenciais desse ano, Harris tem o tão importante apoio do eleitorado negro, e junto a isso, possui a experiência para assumir a presidência caso seja necessário. Kamala seria importante também para engajar o eleitorado jovem. A senadora é muito elogiada pelos seus discursos inspiradores e também pelo seu trabalho no Senado. Harris serviu, antes de ir ao Senado, como procuradora-geral da Califórnia, e seria a candidata mais capaz de gerar o ânimo do eleitorado e incentivar os democratas a comparecerem às urnas. Além disso, as pressões partidárias por uma vice negra, como eu já disse, são grandes, principalmente por causa dos acontecimentos recentes e também porque Biden conseguiu a sua nomeação democrata por causa desse eleitorado. A fraqueza de Harris, no entanto, é seu apoio nos swing states. A senadora da Califórnia, um dos estados mais democratas do país, e não tem nenhum apoio concreto fora dessa região, não tem nenhum apoio concreto principalmente no meio oeste, que é muito importante para a vitória. Agora vamos para aquele nome bônus que eu tinha dito, que vocês devem estar se perguntando, até porque eu coloquei a foto dela no vídeo, que é a Michelle Obama. Obama é sem dúvidas a mais conhecida e popular dessa lista, porque como primeira-dama, ela conquistou os Estados Unidos e o mundo, com seu carisma. E Biden já se pronunciou, inclusive, dizendo que escolheria ela como vice em um piscar de olhos. A questão é se a ex-primeira-dama deseja o cargo, e é quase certo que a resposta é não. Em seu documentário na Netflix, Michelle falou mais de uma vez sobre os desafios que teve que enfrentar enquanto o marido era presidente, sobre a perda de liberdade que sofreu, de certa forma, e coisas desse tipo. Disse também que nunca foi engajada por política antes do Barack decidir entrar nessa vida. E Michelle estreia nessa semana, inclusive, um podcast, seu livro está como best-seller, ou seja, sua vida está muito bem encaminhada, então as chances dela voltar para a política são quase nulas. Seu nome nem é mais considerado como uma das possíveis vices para analistas políticos, etc. Esses são os 9 nomes das mais cotadas para serem vice do Biden. Mas não é certo que será uma delas, provavelmente será, porque, ao que tudo indica, elas estão sendo as mais cotadas para o cargo, mas Biden pode surpreender e escolher uma outra mulher. E no vídeo de hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quem vocês acham que seria melhor para esse cargo de vice-presidente. E também ideias para próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e nos sigam nas nossas redes sociais.